Quando a vida dói. 2 Samuel, capítulo 5, versículo de número 4. Diz o seguinte: Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou por 40 anos. Isso aqui é o marco de início de uma promessa de Deus sobre um garoto que, quando tinha seus 15, 16 anos, mais ou menos, ou até um pouquinho menos, 14 anos, recebeu uma promessa que ele seria o rei de Israel. E isso é o estandarte da história, sabe? Quando tudo aquilo que era promessa se torna realidade. E essa é a melhor fase de alguém. É onde a gente se alegra muito, porque teve espera, teve dor, teve dificuldade, e de repente acontece. Uau! E a gente celebra. Mas acontece que existe uma distância entre isso e o início. E eu sei que você já vai dizer: vai falar sobre processo de novo. Mas de uma perspectiva nova. Sabe o que é o gostoso da palavra, da Bíblia? É porque ela se renova a cada manhã. A palavra, ela se renova. Você lê um texto hoje, aprende algo, vê no outro dia outra lição, e as perspectivas de análise se transformam de acordo com tua maturidade, tua caminhada, tua experiência. Se você falar com alguém que teve uma vida muito fácil, ele olha para isso assim: nada a ver. Agora fala com alguém que para chegar onde chegou sofreu demais, ele vai dizer assim: tá vendo aí, vale a pena. Ou seja, de acordo com a história, é uma análise sobre o que houve. E eu vou te falar, lindo, isso aqui já foi para mim muito obscuro, no sentido de que entender na sua totalidade ainda é difícil, mas hoje já é muito mais claro. Já começo a ver os processos que vivi e que não entendia que eram processos, e que reclamei inclusive, e que hoje agradeço por todos eles. Porque tem um dia que a vida dói muito e que você não consegue conectar a dor a uma razão. Tem dia que a vida te apronta e você não consegue conectar isso ao que Deus quer. E isso é o que a gente chama de dor. A vida dói. E a vida dói mesmo. Ela é assim. Eu sei do que eu estou falando. Eu já não soube, mas hoje sei. Entende? Hoje eu tenho 32 anos. Eu sei algumas coisas a mais. Mas tá bom também. Não precisa saber mais não. Porque para saber você tem que ter umas tretas, uns B.O. E tá bom. Mas eu sei que no fim, a caminhada, ela te apresenta desafios novos, que vai precisar que você aprenda coisas diferentes. E é nesses caminhos novos de coisas diferentes que mensagens como essa mudam. Sabe, é nisso que as coisas mudam. E, por exemplo, eu hoje tô com 32, né? E eu tive meu encontro com Jesus com 19 anos de idade. E eu contava de uma forma o testemunho. Hoje eu já conto de uma maneira muito diferente. Por quê? Porque já entendi coisas que antes eram obscuras, que hoje estão claras. Tanto é que quando eu tive um encontro com Jesus, eu chamava de o pior dia da minha vida. Que absurdo. Aquele, na verdade, foi o melhor dia da minha vida. Só que foi a consequência do pior dia da minha vida. O dia que a vida mais doeu foi o dia que eu mais aprendi. O dia que mais deu errado foi o dia que mais deu certo. Só que eu só sei isso agora, porque passou o tempo, as estações. E hoje eu olho para trás e digo: entendi. Sacou? Então eu vou contar algo para você que norteou essa experiência. Eu sei que você sabe sobre Davi. Vou só refrescar a tua memória. Lembra de Davi? Garotinho, menino segundo o coração de Deus. Lembra, tá no campo cuidando das ovelhas para o seu pai. Samuel vai à casa de Jessé. Todos os filhos estão lá, menos um. O nome dele é Davi, porque está no campo trabalhando. Então mandam chamar Davi. Davi chega em casa. Ele é o menor, o mais improvável, mas já tinha vivido coisas extraordinárias no campo, processos.
Já tinha derrotado o urso, tinha derrotado o leão, e agora tinha uma palavra sobre ele: você vai ser o rei de Israel. Uau, lindo, maravilhoso, top. Voltou para o pasto. Não se tornou rei, não colocaram uma coroa na cabeça dele. Pelo contrário, demorou mais de 15 anos para acontecer. Voltou para o campo, voltou para o pasto com uma palavra. Pior, se tornou perseguido por conta da palavra que recebeu. Saul, que era o rei, começou a perseguir, não só para perseguir, mas para matar o garoto. Então a vida do Davi, depois da promessa, virou um inferno. Oh, que loucura! Ele estava vivendo tudo certo. Já tinha dado um pau no urso, tinha dado um pau no leão. Podia colocar no Facebook e ia bombar. Não. O tal do Samuel apareceu lá. Você vai ser o rei de Israel. Eu falei, nossa, mas eu nem tenho roupa para isso. Pois é, no dia que ele recebeu a melhor notícia, começou a pior fase da vida dele. É doido isso. Ele sabe que vai ser o rei de Israel, mas agora é perseguido. E olha como isso na Bíblia se repete. José vai ser o governador do Egito. Não antes, humilhado, vendido, escravizado, envergonhado, caluniado. Noé vai construir a arca que vai salvar a tua família. Não antes, isso é motivo de piada, chacota, abandono, humilhação. Me parece que a dor é uma substância poderosa para fazer o processo se tornar efetivo. Me parece que as angústias ou as ardúrias da história são exatamente aquelas necessárias para fazer a gente aprender, para que quando chegue no endereço não perca o coração do início. Não entendeu, né? Eu vou dizer só uma parada maneira para vocês. Eu tô até pensando, sabe, fazer um vídeo sobre isso, mas eu tenho raiva porque os irmãos são muito invejosos. Tem uns irmãos invejosos, sabia? Aqui não tem não, mas tem uns que... Araçatuba não tem. Aqui todo mundo fica feliz quando o outro Deus abençoa. Não fica, não é verdade. Aqui não tem. Aqui... Mas eu vou falar, irmão, eu prego há 12 anos, na internet há 5, e eu contei várias fases da minha vida já na internet, várias, porque eu sou muito fofoqueiro. E quando eu vi, falei. A minha esposa fala, tu não precisava falar, homem. Falei, tarde demais, tá na internet, não vou tirar. Print é eterno, se você tira alguém também salva, então não adianta. Mas eu contei várias vezes já, da kitnet, da Vila do Chaves, que a gente morava, aí do apartamentinho que a gente decorou, aí dos apartamentos de aluguel que a gente viveu. E aí eu contei até no mês passado agora, uma parte da promessa de Deus sobre a casa que a gente vai morar, da planta e tal. Se você viu, beleza, top. Agora a gente está indo para o apartamento que a gente sonhou durante muitos anos, e a gente vai se mudar. Deixa eu ver se não tem ninguém com inveja. Graças a Deus, todo mundo, que legal. Eu também sou assim, quando alguém fica contando coisa boa, eu falo assim, top. Que isso? Eu fico feliz, porque isso é um segredo de prosperidade. Quando você celebra o que Deus está fazendo na vida de alguém, você abre caminho para Deus fazer na sua história também, entendeu? Então enquanto você não aprende a aplaudir e celebrar a vida de alguém do que Deus está fazendo, você fica sempre no mesmo marasmo, na mesma história. Então um negócio, dica importante, Deus está fazendo na vida de alguém. Agora, olha que legal, a gente vai se mudar para esse apartamento, maneiro, sonho, top. Nós estamos tudo igual os pintos no lixo, alegria. E aí essa semana começamos a fazer a mudança, porque a gente vai para a turnê mundial. Quando voltar, volto pro meu apartamento. Aí então eu tô com as mudanças, fica tudo guardado. Aí a minha esposa arrumando as coisas e encontrou o caderno meu da faculdade. E o caderno da faculdade meu tinha para duas coisas, para fazer planilha de obra e estudar. Era mais planilha. E olha só, é do meu apartamento, quando eu decorei ele. Tinha 48 metros quadrados, financei para pagar em 25 anos. No dia que assinei, fiz a conta, sabia que ia envelhecer com aquilo. Mas olha só que maneiro. Eu coloquei a pedra na parede, eu que instalei o chuveiro, eu fiz tudo. Eu fiz a mudança. Não é mais assim agora. Eu tinha no caderninho anotado, na última folha, as continhas: R$30 parcela do gesso, R$40 parcela de não sei o que. Aí eu fechava a continha total, colocava o meu salário, diminuía e ficava quase que no 0 a 0.
sobrava 100, 80 reais pro mês. E tá lá, a minha esposa mandou pra mim: olha, amor, o que eu achei. Aí eu falei: pois faz uma coisa, chama o arquiteto e pede pra colocar isso num quadro. Coloca num quadro e coloca numa parede da casa que a gente vai passar todo dia, para que a gente nunca se acostume com o extraordinário e que lembre quanto isso custou da nossa caminhada. Coloca no quadro. Sabe o que é isso? Quem suporta processo não se esquece da onde Deus tirou, não se esquece da onde saiu, não se esquece, entendeu? Então não é para contar para os outros, é só para eu passar e ver. Olha só, tudo começou assim. Por isso que processos são importantes, eles gravam memórias na gente. E agora, deixa eu clarificar isso para você. Eu vou entrar no Davi já na história mais profundamente, mas só isso aqui. Eu fui para a Argentina agora, ganhei uma viagem da editora, e a editora levou nós para a Argentina e nós fomos para um negócio lá do tal das vinícolas. Chique, irmão. Negócio chique. Comida diferenciada. Que isso? É para comer ou para tirar foto? Uns vinhos bons. Aquele negócio dos litrão de 5 litros ficou no passado. Agora é tudo. A taça bonita. Finge que entende, finge que entende. Notas de madeira. E eu tava lá no meio desses irmãos. E eu nem sou muito dessa praia, irmão. Mas lá eu tava, nossa, que top. Olha, ameixa, tem ameixa. Mas olha que interessante. Eu não sabia nada desse universo. E lá é a terra disso, é cultural. Não se escandaliza. Ai, meu Deus, eu pensei que era pecado. Jesus transformou água em... Nossa. Só pra dar um... É que tem gente que trava com as coisas assim. Ai, meu Deus, eu não acredito. Eu tenho uma tatuagem no peito, irmão. Toda vida que vaza um pedacinho, a pessoa fala assim: poxa vida. Calma, gente. É só pra mim, não é pra vocês não. É só pros meus filhos ver e perguntar o que é. Eu falei: é o nome de vocês. Tá aqui no meu coração, em cima, pra sempre. O dia que eu esquecer de algum momento da prioridade, tá no meu coração: Jesus e vocês. Só pra mim. Tem coisa que a gente que gosta de fazer confusão mesmo. Mas é só uma... Aí eu tô lá e eu não entendo nada. Tô aprendendo, todo mundo falando do povo chique. Olha, que tal? Eu estou fazendo o vinho. E eu... Aí fiz uma pergunta: qual a diferença do vinho branco pro vinho tinto? Aí ele falou: a casca. Eu falei: a casca? Como assim? Não é a uva? Não, é a mesma uva. Só que num processo diferente do outro. Do vinho tinto não se tira a casca até o final. E do vinho branco se tira. Eu falei: ah, é? Então o segredo é a casca do vinho? Ele falou: o segredo é a casca da uva. E quanto melhor a casca, mais caro, mais nobre é o vinho. Porque toda a estrutura, acidez, sabor e cor estão na casca, não estão no interior. Aí a gente, irmão, a gente é pregador, né? Aí eu já tava assim: oh, aleluia. E já fazendo notinha no telefone: sério? Explica mais. Aí ela me contou uma história. Uma família muito tradicional da Argentina tinha um terrário em um lugar muito alto. E todos diziam que naquele lugar não daria, porque a temperatura ia destruir a planta, a videira. A mulher estudou, bateu no peito e falou assim: eu vou plantar lá. E plantou. Descobriu-se uma coisa: a uva se adaptou. Ela estava no lugar mais frio, mais próximo do sol. Resultado: a casca ficou mais grossa para defender o interior. Quanto mais grossa a casca, lembra? Mais nobre, complexo, requintado é a estrutura, o sabor e a acidez. Logo, quanto maior o sofrimento da uva, maior o seu valor. Oh, Jesus, não é só eu que estava no manto lá, tinha até mais gente. Tava todo mundo: olha, deixa eu experimentar. Eu tô assim: oh, Jesus, fala mais. E aí eu fui fazendo pergunta.
e descobri mais uma coisa. Isso é simples, mas o que eu descobri é mais complexo. O simples é: a uva tem um preço, o vinho tem outro preço. É a mesma fruta, só que com processos diferentes. Você tem um valor antes de viver o processo, e você tem um valor totalmente diferente depois do processo. O processo que para muitos desvaloriza, na presença de Deus traz o valor necessário. Quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, o nosso valor se altera à medida do momento que Ele começa a mover e mexer dentro de nós. Ou seja, a nossa oração é, em vez de desejar fugir do processo, é dizer: Jesus, me deixa no teu processo, aumenta o meu valor, porque o valor da gente glorifica o nome dele. Quanto maior o processo que a gente passa, mais importante no final a gente fica. E essa importância não está conectada com a gente, está conectada com a glória do nome dele. Agora vai ficar mais difícil. Meu Deus, irmão. Aí eu tô vendo lá que dentro de um terrário pequeno pode ter até 4 tipos de terra diferente. Aí tem a terra que tem argila, tem a terra que tem pedra. Agora pasmem, a pior terra é a pedregosa. Você acredita que a uva mais valiosa... Eu já tô assim: ô Jesus, eu tô brincando, eu não quero nada desse negócio. Eu quero Disneyland, eu quero paz, felicidade. E aí o processo está dizendo: quanto mais difícil for o entorno, quanto mais difícil for a estação, quanto mais difícil for o teu externo, quanto mais difícil, em algum momento, se isso estiver conectado com o teu propósito, pode viver o processo de maneira plena e eficaz. Pode doer agora, mas lá na frente vai ser o teu maior testemunho. Eu vou melhorar. Aquilo que te dói agora, o processo que te incomoda agora, a angústia que te aflige agora, em nome de Jesus, quando conectado com o teu propósito, se tornará o teu maior testemunho. Tua dor se transformará na tua maior alegria, tua frustração se tornará na tua maior festa, porque tudo aquilo que está conectado com o processo só tem um motivo: aumentar o seu valor. Quanto maior o processo, maior o valor. Quanto mais grossa a casca, mais saboroso é o vinho. Então, lindo, eu estou olhando aquela terra pedregosa e dizendo assim: meu Deus, como nasce aí? Nasce, sabe por quê? Porque a planta começa a fazer manobra com a raiz. Quanto maior manobras com a raiz ela faz, pequena em cima ela fica. Olha que estranho. Ela não vinga. Você olha e ela não vinga, ela não cresce como a outra, mas o fruto que ela dá é melhor da que cresceu muito. Até o André tá junto. Tá vendo, André? A gente se impressiona muito com aquilo que os nossos olhos enxergam, sendo que o que Deus mais faz é com aquilo que ninguém vê. Você olha para a arvorezinha da videira pequenininha e fala assim: ó, não vingou. Come da uva dela então. Você tá vendo? A gente olha para um que cresceu muito e esquece que o segredo não é o que sai para fora, é o que entra para dentro. É a raiz. Aí você diz assim: nossa, dispensa. O Senhor fala assim: O melhor vinho sai daqui. Termino dizendo de maneira clara e óbvia para você algo que para mim fez sentido agora, só agora. É óbvio que ninguém acorda um belo dia de manhã, dobra o joelho e diz: Jesus, por favor, Senhor, eu quero sofrer. Não é verdade? Olha, Jesus, eu queria um processo assim sinistro, queria tretas. Jesus, eu quero ser aquele vinhozinho que daquela uva pequenininha, cascadinha da pedra da pedregosa. A gente quer vida boa. Mas lindo, tem coisas que a gente escolhe, tem coisas que nos escolhem. Ai, deixa eu dar uma notícia pra você. Não é você que escolhe o processo, bebê. É o processo que escolhe você. A uva não escolhe onde quer ser plantada. É o dono da videira, da vinha, que decide onde coloca a semente. Não é a videira que escolhe dar fruto.
É o trabalho do viticultor que faz o fruto aparecer. Lindo, você nasceu para dar fruto. Você vai dar fruto querendo ou não. O pau vai torar em volta de você, e quando você menos perceber, vai acontecer. Porque a gente olha para nós, é verdade, a gente olha para a gente no espelho, nós nos olhamos no espelho e a gente não consegue ver o fruto do que a gente está passando. A gente olha para os cenários de angústia e às vezes parece que esse filme não tem o final. A gente olha para os vales que caminhamos e parece que aquilo não leva a lugar nenhum. Então na nossa cabeça algo diz: não vai dar nada certo, isso não vai dar fruto, o terreno tem pedra demais, o clima não é o ideal. Mas lindo, se o dono da vinha plantou você, ele não vai aceitar perder nem a pau. O clima pode ser o pior, o solo pode ser difícil, mas se o dono da videira te plantou ali, você vai dar fruto na estação certa. Alguém vai olhar e vai dizer: não tem como, até o dia que o fruto vir para fora e todo o processo fizer sentido e alguém experimentar do fruto da videira e dizer: tem algo diferente, e aí é você que vai responder: o meu processo também não foi normal. E é nesse dia que o fruto sai para fora e você experimenta disso, que você vai olhar para o processo e vai dizer: entendi, era isso. Hoje eu olho para o garoto de 19 anos que aceitou Jesus, que passou por todos os perrengues e perrengues que não entendia. Hoje eu olho e diz: entendi, é porque agora eu estou em Araçatuba. Se eu não passasse pelos vales, essa montanha seria impossível de escalar. Entendeu? Fecha os olhinhos. Jesus, oh príncipe maravilhoso e cheio de suspense para trabalhar. O Senhor faz umas coisas que a gente não entende, permite coisas e estações que a gente não consegue compreender, até o dia que o processo acaba e a realidade do fruto vem afora. Jesus, eu sei que é difícil, mas os teus processos são necessários. O teu nome é glorificado. A paz que excede todo entendimento invade o nosso coração, acalma nossa alma, nosso espírito, e no fim aquilo que rejeitávamos hoje é o nosso maior motivo de alegria, porque todo processo tem início, meio e fim. E quando o fim chega, podemos chamar isso do nosso início de propósito para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém.